pegar outra câmera aqui. Seja muito bem-vinda à nossa sessão ao vivo com a Fono. Sejam bem-vindos, eu sou Valéria Anjos, uma fonoaudióloga que ajuda experts a não perderem a voz. E hoje a nossa conversa vai ser um papo super reflexivo. Sim, a gente vai conversar um pouco sobre por que você acreditar que não precisa cuidar da sua voz pode te deixar sem voz. Eu sei, muitas pessoas acabam pensando isso, é uma crença. Às vezes nós acabamos desenvolvendo certas crenças e uma delas é sobre que a gente não precisa cuidar da nossa voz, que a voz é algo permanente, que a nossa voz nunca se altera, que ela se recupera rapidamente. A gente precisa tomar muito cuidado com essas crenças que são, eu acredito, como fonoaudióloga, que são ditos populares. A gente às vezes acaba repetindo sem nem mesmo perceber que essa questão, essa crença, essa fé que a gente tem, esse acreditar, por exemplo, que a nossa voz não muda, é algo que pode trazer uma consequência significativa para nós, principalmente para nós que somos experts e temos a voz como uma ferramenta de trabalho. Então, uma outra questão envolvendo essa crença que a gente tem sobre que a gente não precisa cuidar da nossa voz é que às vezes nós acabamos buscando soluções muito simplistas e extremamente prejudiciais à nossa voz. Por exemplo, a gente acaba repetindo exercícios prontos. A gente vai na internet, não, e até isso eu quero trazer para vocês. Hoje eu estava atendendo a minha aluna, estava trabalhando respiração, questões vocais, ela tem várias questões relacionadas à voz e o problema base dela, a questão base dela é de respiração. E o que aconteceu? Ela ficou com uma pequena dúvida e ela não quis me mandar mensagem por causa do Natal, não quis me incomodar e falou assim, eu vou pesquisar na internet, ver o que tem de respiração. Gente, lá na internet, quando os outros profissionais, eles colocam informação na internet, aquela informação ela é ampla, ela não é específica para a sua dificuldade. Então, existe, por exemplo, exercício de respiração para quem canta. Os exercícios de respiração para cantores, ele é diferente dos exercícios para respiração para quem precisa falar. Por quê? Porque a estrutura toda muda. A voz cantada é diferente da voz falada. Por que eu trato aqui com vocês especificamente dessa questão de fala, de quem fala? Eu nunca vou trazer aqui para vocês exercícios de canto. Por quê? Porque são totalmente diferentes. Existem ajustes muito específicos. E quando a gente vai buscar esses exercícios prontos, você pode cair nesse mesmo erro que a minha aluna cometeu. Ela estava trabalhando exercícios de canto para uma voz falada. E quando você aplica esse exercício de canto, você pode você não vai se ajudar, como também você pode piorar a sua questão. Às vezes eu recebo perguntas, Val, eu posso aplicar esse tópico ao canto? Você pode aplicar. É uma base, por exemplo, a respiração, mas não significa que esse exercício ele é adequado para o seu objetivo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai buscar exercício e vai fazer exercício por conta. Porque o canto é diferente da voz falada. Existe exercício de respiração para yoga, para meditação. Vocês percebem a amplitude de um assunto? E se você não consegue identificar qual é o seu problema, qual é a sua questão, você vai simplesmente repetir. E quando você repete um exercício sem conhecimento da causa, do porquê que a sua voz está daquela forma, você está prejudicando a sua voz e você corre o risco, sim, de perder a sua voz. Outras pessoas acreditam assim, é porque eu falei demais, não, eu tô gravando CPL, tô gravando criativo, tô numa semana de desafios, eu tô falando demais, por isso que eu perdi a voz, por isso que eu fiquei rouco, mas depois que tudo isso acabar, eu vou fazer um jejum de fala, vou ficar quieto, vou ir para um spa, vou relaxar e a minha voz vai voltar. Realmente, se você, depois de falar bastante, você fizer um jejum de fala, a sua voz vai melhorar, mas isso não significa que você está resolvendo o problema.
Mesma coisa, você tem um problema de coluna e começa a fazer uma atividade física, sei lá, quer ficar com uma barriga saradinha pro Natal, pro Ano Novo, e aí começa a doer sua coluna, você fala, não, eu só vou definir esses músculos aqui, tá fazendo lá o seu exercício. Quando você para de fazer aquela série, automaticamente a sua dor na coluna, ela vai minimizar, vai diminuir. Por quê? Porque você parou de fazer o exercício. Só que isso não significa que o seu problema de coluna, ele foi resolvido. Mesma coisa com a nossa voz. Eu vou ficar quieta, vai melhorar. Só que aquele problema, aquela lesão na sua prega vocal, ela vai permanecer. E vão vir outros desafios, vão vir outras semanas de lives, vão vir outros CPLs. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes a gente, na tentativa de ganhar tempo, a gente acaba resolvendo de uma forma muito simplista questões que são muito sérias. E a nossa voz é a nossa ferramenta de trabalho. A nossa voz é algo muito sério. A gente não pode simplesmente delegar, com o tempo eu vou cuidar, não. Porque um dia você pode acordar sem a sua voz. Então é importante a gente refletir sobre essas questões quando a gente pensa nessa crença. E eu gosto de pensar também por que as pessoas não cuidam da voz. O que leva uma pessoa a falar assim, não vou cuidar da minha voz agora, Val, eu tô ganhando milhões, eu estou rica, tô produzindo muito conteúdo na internet, já fiz 6 em 7, já fiz 6 em 1, já virei faixa preta de primeiro, de segundo grau, tô assim, nadando no dia, por que eu vou cuidar da minha voz, Val? Para com isso, é perder tempo. Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Por que você deve, mesmo com toda a excelente condição financeira que você tem, por que você deve cuidar da sua voz hoje? Porque eu tenho quase certeza que tudo isso que você alcançou hoje foi fruto da sua voz. Foi fruto de você aparecer, de você falar, de você produzir conteúdo, de você fazer lives. Então, se você não começar a cuidar da sua voz hoje, essa produção de conteúdo que levou você até onde você está, alcançar coisas que às vezes você nem imaginou, ela é sustentável? Por quanto tempo você vai conseguir fazer lives? Então é importante a gente refletir, se você não começar a cuidar da sua voz hoje, o que vai acontecer? No começo, você vai começar a sentir rouquidão, parece uma rouquidão, aparece um esforço, aparece um cansaço. Nossa, termina uma live, eu tô tipo, nossa, com a voz ruim, um cansaço. A sua voz perde qualidade. O que é uma voz que perde qualidade, Val? Ela já não é aquela voz presente. É uma voz que tem ruídos. Sabe, que você faz esforço, que as pessoas, quando te escutam, elas falam assim, tá tudo bem? Tá sentindo alguma coisa? Não sei, tua voz hoje não tá tão legal. Então, quando a gente começa a ter esses sinais de rouquidão, de fazer muito esforço, de cansaço, de muita tensão nessa região aqui de mandíbula, da fala, porque não é normal você ficar cansado para falar. Se você está sentindo cansaço enquanto você está falando, é porque algo não está adequado, não está ajustado. E esse cansaço para falar, ele interfere diretamente na sua voz. Mas às vezes a gente acaba ignorando esses sinais. Fala, não, o que é isso? É só uma questãozinha. E essas questões, esses pequenos detalhes, como por exemplo, esses pequenos sinais, como a rouquidão, o esforço, o cansaço, eles vão se somando. A nossa voz, ela é ela é fruto de um músculo. Então, pense comigo, se você tem alguma lesão no músculo e você não cuida e você continua fazendo esforço, continua mexendo aquele braço, por exemplo, que o doutor lá falou para ficar imobilizado, mas teve uma disfunção, alguma alteração relacionada ao músculo, mas você continua fazendo esforço. Você está somando problemas, você está somando questões. E assim, como qualquer outra parte do nosso corpo, por um tempo, até vai, por um tempo você aguenta. Mas quando você menos espera, a tua voz vai parar. E ela vai parar no tempo dela, porque aquele músculo, ele precisa se recuperar.
O abuso vocal é algo muito sério, às vezes a gente não considera porque é algo com a gente mesmo, é um mal que você está causando para você e principalmente para o seu negócio. Então a gente precisa refletir sobre quanto tempo ainda a sua voz aguenta esse tranco. Quanto tempo a sua voz vai levar para se recuperar? Lembra quando a gente é bem jovem? Eu quero fazer um paralelo. Quando a gente é bem jovem, 15 anos, 17 anos, a gente perde peso com muita facilidade, não é? A gente só fala assim, eu vou fazer um regime, fecha a boca, bebe bastante água que a gente perde o peso rapidão. Só que conforme o tempo vai passando, o nosso metabolismo fica mais lento. E o que acontece? O nosso corpo não se recupera na mesma agilidade de antes. E então, nos seus primeiros lançamentos, entre um lançamento e outro, entre um CPL e outro, às vezes ainda está dando tempo da sua voz se recuperar. Só que lembra que todas essas lesões, elas estão se juntando, estão se somando. Então, qual é o tamanho da consequência que a sua voz vai ter? E às vezes você fala assim, mas eu não tenho 10 minutos para aquecer a minha voz, eu não tenho 10 minutos para cuidar da minha voz. É exatamente por isso que você deve focar em cuidar da sua voz. Por quê? Você já pensou qual é a consequência desses 10 minutos que você está ignorando hoje com relação ao cuidado da sua voz? Aí vocês devem se lembrar quanto tempo a gente demora para conseguir marcar uma consulta com o otorrino. Aí vê se na sua cidade tem otorrino, quantos otorrinos tem na sua cidade, minha cidade é pequena, pouco otorrino, até conseguir marcar a consulta. Aí às vezes ele tá indo em outra cidade, tá? Olha o tempo que você leva, aí ele vai pedir uma série de exames. Aí o tempo para marcar esses exames para ir fazer a laringoscopia, que é toda aquela imagem, coloca o caninho aqui pelo nariz, a gente vê tudo como tá certinho, o que tá acontecendo, por que você está sem voz. Então é todo um desconforto, todo um tempo. Depois vem a terapia, aí vem aqueles casos seríssimos pra gente. E olha, eu preciso da minha voz, eu trabalho com a minha voz. Por que isso acontece? Aí as pessoas chegam e falam assim, quanto tempo eu vou recuperar a minha voz? Valéria, pelo amor de Deus, o meu negócio depende da minha voz. Pois é, se o seu negócio dependesse realmente da sua voz, a sua voz seria a sua prioridade. Você não estaria aqui no SOS, me ajuda, pelo amor de Deus, entende? Então assim, olha o tempo que você perdeu pensando que estava economizando tempo. É o otorrino, é exame, é terapia, às vezes precisa de sessão a laser para tentar recuperar mais rápido, mas não é em todo mundo que funciona. Então são várias as consequências e a gente precisa ter claro isso. E a minha pergunta é, quanto tempo o seu negócio sobrevive sem você aparecer? Quanto tempo? Tem outra pessoa lá para cobrir você no seu papel de autoridade dentro do seu negócio, de expert? Provavelmente não. Então, pensa aí, quanto tempo o seu negócio sobrevive sem você aparecer e falar? A Grazi está falando, sei lá, pois é, porque depende de você aparecer. A Grazi precisa estar ali compartilhando todo o conteúdo dela com relação ao francês. Não existe outra pessoa que vá fazer isso. E aí, quando a gente pensa nessa perspectiva com relação ao nosso negócio, a gente começa a ver que 10 minutos não é muito tempo. Você fala assim, pensando que o meu negócio não sobrevive sem a minha voz, 10 minutos para cuidar da minha voz não parece muito tempo. Então a gente precisa, sim, a gente precisa ter esse tempo para desenvolver esse cuidado de uma forma adequada, de uma forma equilibrada. Porque assim você vai evitar uma série de questões relacionadas à sua voz e principalmente perder tempo e dinheiro. Então o nosso negócio é algo muito sério. Ninguém tá aqui na internet para brincadeira, ninguém tá aqui, parque de diversão. Então quando a gente se propõe como parte daquilo que nós queremos realizar, o cuidado com a nossa voz, ele é fundamental. Oi, Gabriel, seja bem-vindo.
Então, algumas pessoas falam assim, Val, eu não vou em fono, não gosto de fazer fono para cuidar da minha voz porque é muito chato. Vocês falam muito isso aí. Quem aí tá ao vivo e já falou assim, ai meu Deus, que coisa chata, não quero fazer porque é chato. Isso é o que vocês falam. E aí tem o que eu escuto, porque tem uma diferença, sabe? Do que você fala e o que eu estou escutando quando um expert me fala isso. Quando um expert fala pra mim, Val, é muito chato cuidar da minha voz, eu escuto que esse expert, ele prefere correr o risco de ficar sem voz do que fazer 10 minutinhos de exercício. É uma pessoa que ainda não tem consciência da importância e da diferença que faz para o negócio dela, é um pouco de infantilidade até, que faz para o negócio dela a voz dela. E aí quando do nada perde essa voz, é aquele desespero, aquele SOS, meu Deus do céu, não sei o que eu faço. E a gente tem que pensar. Outras pessoas falam assim, ah não, Val, você não é minha prioridade, imagina cuidar da minha voz, eu tô tão bem. Vamos pensar o que é prioridade e o que não é prioridade. Não é prioridade até você não perceber como a sua voz é fundamental para você desenvolver tudo que você desenvolve, tudo que vocês criam. Quantos vídeos a Grazi posta por semana, lives, stories, são diferentes formas de interação e todas elas são muito baseadas no quê? Na nossa voz. Então, pensar a curto, médio e longo prazo. A gente não faz isso com as questões financeiras? A gente não se organiza? Onde eu quero chegar? O que eu quero desenvolver? Faça essa projeção com relação à voz de vocês. Sentindo esse esforço, esse cansaço, essa rouquidão. Como que vai estar a sua voz daqui 6 meses? Daqui 1 ano? Daqui 1 ano e meio? Então, começar a ter clareza sobre a importância da nossa voz no nosso negócio. Tô fazendo pra caramba e tô falando mais que o homem da cobra. Exatamente, é o nosso papel. Quando nós migramos para esse universo digital, a nossa base é a produção de conteúdo. Então a nossa voz é fundamental. E agora eu quero propor um exercício para vocês. Eu quero que você pense numa escala de 0 a 10. O quanto o seu negócio depende da sua voz. Escreva aqui nos comentários. De 0 a 10. Quanto que o seu negócio depende da sua voz? 0 para não depende nada da minha voz. Val, se eu não falar, não vai ter diferença nenhuma, ou muito pouca. O meu negócio depende 100% da minha... 10, a Ju falou, o meu também é 10, Gabriel. Exatamente. O nosso negócio depende 100% meu. Adoro. O nosso negócio depende 100% da nossa voz. E agora a minha pergunta para vocês é o seguinte: e se você acordasse amanhã sem voz? Por quanto tempo o seu negócio continuaria funcionando? Uma semana? Um mês? 6 meses? Por quanto tempo o seu negócio continuaria rodando se você amanhã acordasse sem voz? Me contem aí. O meu ia ser alguns dias. Deus me livre dessa maldição. Não, e Grazi, não é maldição de jeito nenhum, mas é exatamente a gente chamar a atenção para esse cuidado. Então, a gente ter esse cuidado sempre, porque às vezes a gente iria ter que trocar de profissão. Então, assim, pra gente refletir mesmo. Porque com várias outras questões e aspectos, a gente sempre acha um tempo para cuidar. E algo fundamental para o seu negócio, que é a sua voz, você está protelando, deixando sempre para depois. Eu quis trazer essa live para a gente bater um papo, para a gente conversar mesmo sobre a importância desse cuidado e principalmente essa crença que nós temos no nosso inconsciente, que nós não precisamos cuidar da nossa voz.
Eu acredito que todas nós aqui, né, Gil, a gente ia ter que trocar de profissão. Eu ia começar a falar por Libras só. Ia ter que aprender a língua de sinais. Então, eu queria desenvolver aqui com vocês essa ideia mesmo da gente pensar, refletir sobre essas questões que são tão importantes e cruciais para que a gente continue trabalhando e ganhando o nosso pão, o nosso sustento de cada dia. A nossa voz, ela é a nossa ferramenta de trabalho. Se a gente não tem essa consciência, a gente acaba ignorando os sinais que a nossa voz nos dá todos os dias quando algo não está bem. Então, se a sua voz está dando alguns sinais, fique atenta, me acompanhe aqui, eu estou me organizando para aparecer todos os dias com uma live para vocês. Ainda não tenho uma hora definida, mas quero aparecer todos os dias e assim que eu tiver, eu já aviso vocês. Certinho? Um beijo no coração de cada um, uma excelente segunda-feira. E qualquer dúvida que vocês tiverem sobre voz, sobre algum sinal ou sintoma que vocês estão tendo, sintam-se à vontade, eu vou salvar essa live, então escreva nos comentários, ative as notificações, assim quando eu entro ao vivo vocês já conseguem saber e já conseguem vir tirar todas as dúvidas de vocês aqui ao vivo, certinho? Muito obrigada pela presença, uma beijoca no coração e um excelente dia. Tchau!